Ela tinha inveja da sua colega de classe. Por isso, aproveitou uma ocasião para levantar uma mentira e assim ela seria aclamada a primeira da turma. Mas essa mentira teve consequências fatais, tanto para ela mesma que mentiu, quanto para sua coleguinha inocente. Você quer conhecer essa história? Então vem comigo e seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao quadro Histórias Inspiradoras. Aqui nós contamos histórias reais que aconteceram e que trazem lições, histórias que realmente tocam o nosso coração. Eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com todas as pessoas e também deixar o seu like e o seu comentário. Então vamos para a história de hoje, a mentira fatal, o fim trágico de uma inocente. Eu peço que você realmente preste atenção nessa história, porque ela vai trazer uma situação que infelizmente não para de acontecer. Esse episódio aconteceu há um tempinho atrás, na época em que as escolas tinham disciplinas mais rígidas, tinham repreensões mais severas, os professores realmente eram muito valorizados e a palavra deles era lei. Então, numa escola, numa certa turma, estudavam algumas crianças e nós vamos falar de duas delas. Ruth e Ana Clara. Ruth era uma menina muito inteligente. A história não traz as idades delas, mas a gente consegue entender que elas deviam estar em torno de 10, 11 anos, mais ou menos. E Ruth era companheira de uma menina muito meiga chamada Ana Clara. Mas a questão aqui é que Ruth, ela só não era a primeira da turma por causa de Ana Clara, porque Ana Clara sempre tirava as melhores notas. E sempre foi assim, né? Ela tinha inveja da colega. Ruth tinha inveja de Ana Clara porque sempre Ana Clara estava na frente. E um certo dia a professora estava dando uma aula e ela pediu que se interpretasse uma certa palavra. E ela chamou Ana Clara fez a interpretação, mas a professora não entendeu bem e, e questionou: vem cá, você não interpretou dessa maneira aqui? Ela: não, professora, eu interpretei desta maneira. Mas aí a professora, infelizmente, tomou uma atitude que assim, trouxe consequências desastrosas. Por quê? Ela foi perguntar para Ruth: Ruth, como foi que Ana Clara disse? Gente, foi nesse momento que Ruth pensou: agora chegou a oportunidade, a minha vez de ser a primeira da turma. E ela agora disse uma mentira. Ela falou: professora, a Ana Clara interpretou assim, assim. A professora olhou para ela e falou: Ana Clara, eu não sabia que você era uma mentirosa. Me espera no final da aula, porque nós vamos conversar. A aula terminou. Ruth ficou por ali, fingindo que tinha esquecido alguma coisa para ver o que ia acontecer com a coleguinha. A professora chamou Ana Clara e falou: Ana Clara, você mentiu. Ela falou: eu não menti, professora. E ela: mas é claro que você mentiu. E ela baixou a cabecinha. E a professora agora deu uma repreensão tão dura nela. E naquela época existia uma chamada palmatória, o que nós não vemos mais hoje nas escolas. E agora a professora falou: me dá a sua mão, e deu uma palmatória, com a palmatória na mãozinha de Ana Clara. Ruth, que estava por ali, ela saiu pela porta da sala, rumo ao corredor, mas ela conseguiu ouvir ainda a palmatória na mão da coleguinha. Elas saíram as duas na rua. Ana Clara caminhava com os livros. Ruth viu que Ana Clara estava caminhando, segurando os livros com uma das mãos e com a outra enxugando as lágrimas. Mas eu vou contar para vocês uma coisa: Ruth não estava feliz, não estava mesmo. Não sei se você já viu uma situação assim, não sei se você já viveu ou já viu, já presenciou uma situação assim que
Porque isso pode acontecer, a pessoa quer tanto uma coisa, ela consegue aquilo por meio de fraude, mas a consciência pesa e ela não fica feliz. Porque na verdade Ruth era uma menina cristã, ela havia aprendido valores, mas a inveja, o ciúme fez com que ela tropeçasse mentindo. Então, algumas pessoas elas contam mentiras para se sair de situações complicadas e a consciência nem pesa. Ela contou a mentira, veio uma consequência, mas ela não está nem aí. Só que algumas pessoas, que foi o caso dessa menina, elas conseguem a vitória de alguma coisa, elas alcançam uma conquista através de uma mentira, mas aí elas não conseguem ficar felizes porque estão com a consciência pesada. Isso pode acontecer. Foi o que aconteceu com Ruth. Ela olhou a coleguinha andando e viu com que ela estava chorando. De repente ela tropeçou, caiu. Ruth se aproximou, pegou os livros para ela, entregou na mão dela e ela disse: "Obrigada, Ruth", e continuou andando. Ruth não conseguia dizer nada. Ela foi para casa, ela tentou brincar, ela tentou se distrair, mas ela não estava bem, sabe? Coração pesado. Ela ficou assim, de uma maneira tão esmagada pelo arrependimento, porque ela ficou arrependida realmente de ter contado aquela mentira. O tempo passou, ela foi jantar, depois ela foi dormir, mas ela não conseguia dormir, porque ela começou a se lembrar de muitas coisas do que a mãe dela disse antes de morrer, porque a mãe dela havia morrido e antes ela orou pela filha, ela pediu a Deus que fizesse com que sua Ruth fosse uma menina sincera, honesta, boa, de bons princípios. Então isso veio tudo na cabecinha da menina e ela não conseguia dormir. Levantou-se, foi para a janela, estava tudo escuro e ela viu a lua assim como se aquele olhar esmagador de Deus olhando para ela, naquela como se estivesse cobrando: "Olha o que você fez". Ela estava se sentindo assim, mas isso, gente, era o Espírito Santo de Deus tocando no coração dela. Ainda bem, não é? Porque algumas pessoas mentem e aprontam e são fraudulentas, desonestas, insinceras e não estão nem aí. Como essa menina era uma menina cristã, ela tinha princípios. Isso não quer dizer que aquela pessoa que tem princípio não comete erro. Comete, mas quando Deus trabalha, né, a consciência, e ela não conseguia dormir, ela não pôde mais, não pôde mais. Aí ela foi e ela chorou muito. E ela foi para o quarto do pai. Só que quando ela chegou no quarto do pai, ela não conseguia falar, somente soluçar. O pai abraçou, perguntou o que tinha acontecido. Quando ela se acalmou, ela conseguiu contar para o pai o que tinha acontecido. Aí o pai acalmou ela, orou para que Deus perdoasse Ruth. E ela pediu: "Papai, me leva na casa de Aninha, eu preciso pedir perdão para ela". E o pai prometeu que de manhã ele a levaria na casa de Ana Clara para que ela pudesse pedir perdão para a coleguinha. Ruth voltou para o quarto, rolou para cá, rolou para lá, e senta, e vai na janela, não consegue dormir. E começou a chorar de novo, mas ela realmente não aguentou mais. Ela voltou para o quarto do pai, implorando, chorando, para que o pai levasse ela naquele momento na casa de Ana Clara. E o pai: "Mas minha filha, isso é muito tarde, não dá para a gente agora, vamos de manhã". E ela implorou, implorou em prantos. E o pai viu que não tinha jeito. Ele levantou: "Tá bem, vamos à casa de Ana Clara". E os dois saíram, se dirigiram à casa de Ana Clara. Quando eles se aproximaram, a casa ficava um pouco mais no fundo do terreno e à frente tinha, né, um caminhozinho que vinha até o portão. Eles perceberam que as luzes estavam todas acesas. E quando eles se aproximaram do portão que estavam entrando, veio de lá o médico. E eles ficaram espantados de ver o médico ficou espantado de ver os dois. E o pai de Ruth perguntou: "Mas o que está acontecendo?" E o médico respondeu: "Olha, eu vim aqui porque me chamaram. A Ana Clara não está nada bem. Na verdade, o médico disse que a Aninha estava com um ataque cerebral. E que a mãe dela, disse o doutor, disse que há alguns dias ela não estava bem. Mas apesar disso, ela quis ir à escola como de costume. Mas parece que ontem à tarde ela voltou completamente mudada, não pôde comer,
Ela sentou-se à mesa sem dizer a palavra e, como parecesse triste, a mãe logo tratou de descobrir, mas foi em vão. Por fim, a pobre criança foi se deitar e cerca de 1 hora depois me chamaram, disse o médico. Desde então não a deixei, acho que seu estado é muito grave. E no seu delírio, disse o médico, ela pronunciou várias vezes o nome de Ruth. E o doutor falou isso olhando para Ruth, né? E ele disse que a menina suplicava, pedia que tivesse piedade dela e que a salvasse. Olha que coisa, gente. A menina sofreu uma mentira, foi prejudicada por isso, mas mesmo assim, ela, no delírio dela, chamou o nome da sua agressora, porque mentia uma agressão, e ainda pediu que Deus tivesse piedade dela. Que coisa impressionante e maravilhosa para se falar. Por quê? Porque às vezes a gente é ofendido e a gente fica com raiva da pessoa. Mas pelo contrário, precisamos pedir a Deus que abençoe aquela pessoa, que perdoe aquela pessoa e que mostre o caminho certo para aquela pessoa. Não é verdade? E olha, pessoal, aquelas palavras deixaram Ruth numa aflição indescritível. E com muita súplica, ela conseguiu da mãe de Ana Clara a possibilidade de visitá-la no quarto. A mãe aceitou, permitiu, né? Ela conseguiu a permissão para visitar Ana Clara no quarto dela. E assim Ruth foi. E desde o momento em que Ruth viu Ana Clara, perdeu toda a esperança. As sombras da morte pairavam no ar. Consternada, trêmula, Ruth se ajoelhou ao pé do leito e murmurou palavras de arrependimento. Ela levantou os olhos para Ana Clara como que implorando perdão, mas ai da menina, não. Dos seus lábios nunca mais Ruth deveria ouvir uma palavra de perdão. Quando de novo ela tornou a ver Ani, ela dormia. As faces não mais seriam coloridas, não mais haveriam palavras, não mais haveria delírio, não mais haveria palpitação de coração. Aquela mãozinha branca que ela apresentou, a palmatória, estava junta com a outra. Os seus olhos não mais deviam encher-se de lágrimas. O seu seio não mais devia arfar de aflição. Ela dormia o sono da morte. A dor de Ruth foi viva. O desespero foi imenso. Ela não conseguia perdoar-se a si mesma, principalmente por ter contribuído de algum modo para, assim, com a sua indigna mentira, fazer descer ao túmulo aquela meiga criança. Quão longo foi o inverno que se seguiu. A febre assaltou a menina. Ela ficou doente por muitos dias e delirava chamando pela pobre Aninha. Que triste, não é, pessoal? Quando a gente faz um mal para alguém e aquele mal é tão terrível, com consequências tão graves, e por mais que a gente se arrependa, por mais que a gente peça perdão a Deus, a gente sofre muito. Foi o que aconteceu com Ruth. Ruth sofreu muito, chamava por Aninha, passou muito tempo doente. Mas Deus ouviu a oração de seu pai e a levantou do leito de dor. E quando a primavera semeou de flores a sepultura de Aninha, permitiram que ela fosse visitá-la. Ela ficou dolorosamente comovida do fundo do coração, quando sobre o mármore branco leu as palavras Ana Clara. Então Ruth se ajoelhou junto da sepultura e orou durante muito tempo ao Senhor para que perdoasse aquela mentira que ela contou e assim destruiu a vida de uma inocente. E desde aquele momento que ela fez essa oração, ela se sentiu mais confortada, mais aliviada, sentiu que realmente Deus a perdoara. Gente, a mentira fatal levou uma criança inocente à morte e levou uma outra criança a sofrer bastante pela mentira que contou. É uma história muito triste, mas traz uma grande lição, porque a mentira não tem tamanho, seja ela pequena, seja grande, seja média, não existe tamanho para mentira, é mentira. E mentir para se safar de uma situação, para se livrar de um problema, não é a solução melhor
para resolver os nossos problemas. Que essa história traga uma grande reflexão para a nossa vida. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aí o seu comentário também. O que você achou dessa história? Você conhece alguém que mente só para escapar de um problema? Ou alguém que mente para ser o primeiro? Alguém que mente porque tem inveja, porque tem ciúme? Deixa aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima história inspiradora. Que Deus abençoe você.